Shalom! É um prazer ter você em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. E o programa de hoje está maravilhoso. O programa de hoje tem o título A Espiral Hermenêutica. Seja então muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Davidson Binhou e hoje nós vamos tratar de um tema que, sinceramente, pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. Interpretar a Escritura não é apenas entender palavras antigas. É entrar em um processo que, na verdade, é um processo de confronto, correção e aprofundamento. E para isso nós vamos nos basear em uma das obras mais importantes da hermenêutica moderna, o livro A Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne, publicado aqui no Brasil pelas edições Vida Nova. Então, se você leva a sério a interpretação da Bíblia, esse episódio foi feito especialmente para você. Vamos começar então lendo aqui toda a sinopse da parte de trás do livro. E a sinopse começa assim. Há um significado original nos textos bíblicos? Como esse significado pode ser traduzido para os dias de hoje? De que forma isso influencia a pregação? Foi pensando em tudo isso que Grant Osborne escreveu a sua obra magistral, A Espiral Hermenêutica. Ao perceber as muitas dificuldades que pastores, pregadores estudiosos da Bíblia enfrentam ao interpretar o texto bíblico, Osborne resolveu propor uma nova abordagem, a hermenêutica bíblica. Para o autor, a principal premissa deste livro é a de que a interpretação bíblica gera uma espiral que vai do texto ao contexto, do significado original à contextualização ou significação para a igreja de hoje. Segundo ele, a espiral é a metáfora mais adequada, pois não é um círculo fechado, mas um movimento restrito que vai do horizonte do texto ao horizonte do leitor. Além de dialogar com as mais recentes teorias da linguagem, bem como propor um novo método de interpretação bíblica, o autor também aprofunda questões de extrema relevância para a hermenêutica, tais como contexto histórico, padrões de retórica, análise gramatical, semântica e exegética, gêneros literários, citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, relações entre a hermenêutica e as teologias bíblica, histórica, sistemática e homilética e muito mais. Outro aspecto importante é que a Espiral Hermenêutica é uma obra comprometida com a pregação da palavra. Osborne dedica 2 capítulos do livro a mostrar passo a passo como preparar um sermão, que, começando com a exegese, leva em conta todas as etapas da hermenêutica. Enfim, aqueles que estavam em busca de um livro especializado em hermenêutica bíblica agora têm em mãos uma das mais bem conceituadas obras de referência no assunto. Bom, de fato, como eu demonstrei para você logo no começo, esse é um livro tão importante que eu me baseei bastante nele para produzir, para escrever e criar o meu método, o método Exegese Simples, que você também terá oportunidade de conhecer a partir deste episódio. Vamos entrar então agora no bloco 1 do nosso programa de hoje, chamado O Problema da Interpretação. Vamos começar com uma pergunta muito simples, mas profundamente desconfortável. Existe interpretação correta da Bíblia? Porque, dependendo de quem você ouve, a resposta muda completamente. Alguns dizem, o significado está no autor. Mas outros dizem, o significado está, na verdade, no leitor. E há ainda aqueles que afirmam o seguinte, o texto não tem um significado fixo, ele muda conforme a leitura. Bom, Osborne entra exatamente nesse debate. E ele afirma algo extremamente equilibrado. Por exemplo,
o significado não é criado pelo leitor, mas também não é acessado sem ele. Então, perceba o peso dessa afirmação. Isso significa que o texto tem um significado real, mas você não acessa esse significado de forma neutra. Você traz pressupostos, você traz experiências e também você traz teologia. Agora pense em um exemplo clássico, como João 3,16. Porque Deus amou o mundo e você já conhece o versículo. Um leitor devocional lê esse versículo como conforto. Um teólogo sistemático lê como base para a doutrina da salvação. Já um crítico pode analisar estrutura, autoria, tradição. Bom, o texto é o mesmo, como você já sabe, mas a leitura ela vai variar. Então, quem é que está certo? É exatamente aqui que Osborne propõe a sua solução. Vamos agora para o bloco 2, intitulado A Espiral Hermenêutica. Osborne rejeita a ideia de círculo hermenêutico fechado, como foi propagado e ensinado até então pelo teólogo Gadamer. Porque, na verdade, o círculo pode sugerir que você nunca saia do lugar. Ele propõe outra imagem, uma espiral em vez de um círculo. Osborne define o seguinte: a interpretação é um movimento contínuo entre o texto e o intérprete, no qual cada nova leitura aprofunda a compreensão. Preste então atenção nisso. Você lê o texto confronta você ajusta a sua compreensão e então volta ao texto com mais precisão. Isso é a espiral. Agora vamos tornar isso tudo concreto. Observe o Salmo 23, que você conhece bem. Numa primeira leitura, você vai ler o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e isso traz conforto ao seu coração. Aprofundando agora a sua leitura, você alcançará o segundo nível de compreensão. Aqui você percebe paralelismos e estrutura poética dentro do Salmo 23. A terceira leitura, você vai ampliar ainda mais o seu conhecimento. Aqui você entende o contexto pastoral do Antigo Oriente Próximo. E na quarta e última leitura, você pode ampliar ainda mais, e então você começa a perceber implicações teológicas profundas sobre cuidado, provisão e presença divina junto às ovelhas. Observe então que o texto não mudou, mas você subiu na espiral. E aqui vai uma frase importante para você guardar no seu coração. Você nunca lê o texto pela primeira vez e fica nisso. Você sempre vai lê-lo melhor, porque a espiral hermenêutica vai te ajudar a ampliar cada vez mais a compreensão que você tem do texto da Palavra de Deus. Bom, mas antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Se você está percebendo que interpretar a Bíblia exige método, e não apenas boa intenção ou boa vontade, eu recomendo fortemente que você conheça o meu livro Exegese Simples. Ele foi desenvolvido exatamente para isso, para transformar esses princípios em um método claro, prático e replicável. Se você observar, na descrição deste podcast, existem alguns links que você pode acessar para comprar o meu livro Exegese Simples na versão que você desejar. Você poderá adquiri-lo na versão impressa normal, na versão digital, é um e-book com alguns bônus gratuitos, e também você pode adquiri-lo no formato Kindle, caso você deseje lê-lo na experiência Kindle, como você conhece muito bem. Vamos continuar então
No bloco 3 do nosso episódio de hoje, vamos falar agora sobre o contexto. Nesse momento, nós chegamos a um dos pilares da interpretação, o contexto. Osborne é categórico no seu livro. O contexto é o árbitro final de todo significado. Então, se você ignorar o contexto, você pode fazer o texto dizer qualquer coisa que você desejar. E isso, é claro, não é o mesmo que ler e compreender a palavra de Deus. Na verdade, é qualquer coisa mesmo. Vamos ao exemplo clássico que as pessoas geralmente se lembram. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes você já ouviu isso sendo usado como promessa de sucesso absoluto? Mas qual é o contexto? Aqui Paulo está falando de contentamento, de viver bem na escassez e também na abundância. Então o sentido real não é o seguinte: eu posso conquistar tudo. Mas na verdade o sentido real é: eu posso permanecer fiel em qualquer circunstância, seja ela difícil, seja ela fácil. Percebe então a diferença? Aqui vai uma afirmação forte. A maioria das heresias nasce de textos fora do seu contexto. Seguindo aqui para o bloco 4 do nosso programa de hoje, vamos falar agora sobre a gramática e o léxico. Sim, nesse momento entramos na parte técnica. E aqui não tem como fugir, não é verdade? Exegese exige análise. Osborne, inclusive, traz no seu texto algumas informações muito importantes. Por exemplo, que as palavras possuem um espectro de significado que só o contexto pode restringir. Palavras não têm um único significado fixo. Elas têm possibilidades, sim, possibilidades de interpretação. E o contexto, então, vai escolher qual é a possibilidade de significado que está sendo escolhida e usada aqui pelo seu autor original. Eu posso te dar um exemplo aqui da palavra fé. A palavra fé, em grego pistis, ela pode significar dentro do seu campo semântico. Ela pode significar confiança, fidelidade, lealdade, até mesmo uma espécie de proposição do que a pessoa entende ser a sua visão de mundo, né? Tudo isso pode ser encaixado aqui no espectro de significados da palavra fé, especialmente no seu contexto bíblico. Bom, se você escolher o sentido errado, você altera a teologia que está numa certa passagem bíblica que fala sobre fé. Então aqui vai um alerta muito importante. Cuidado com a etimologia. Sim, cuidado com aquele hábito de abrir o dicionário e achar que encontrou o significado definitivo e rígido para o texto dentro de uma passagem, para uma palavra dentro de uma passagem. Então, na verdade, você precisa entender o seguinte: você não encontrou esse significado rígido só porque você abriu o dicionário, especialmente o dicionário Strong, que é muito usado, né, pelos exegetas, por aqueles que estão estudando exegese, pelo menos, mas é um dicionário que, além de já estar um tanto quanto defasado, ele também pode viciar o exegeta, o intérprete, a ter uma posição um tanto quanto dogmática quando enxerga aqui as possibilidades de tradução dentro do campo semântico da palavra. Você já percebeu que é preciso aprender exatamente como fazer esse tipo de trabalho. A análise gramatical, o estudo lexical, a interpretação contextual, passo a passo, ela pode ter um desafio muito grande para quem ainda está iniciando no seu trabalho de exegese.
Dessa maneira, eu recomendo novamente o meu livro Exegese Simples. Ele foi pensado para pregadores, professores e estudantes que querem sair do superficial e entrar no nível sério da interpretação bíblica, mas sem ficar confuso com tantos termos técnicos, com tantos conceitos até difíceis. Na verdade, eu simplifiquei bastante o método em si, mas ainda assim, você vai aprender com rapidez e com bastante segurança tudo o que você precisa saber para interpretar a Bíblia de modo exegético, mesmo que você não conheça grego e hebraico. Sim, é verdade. É possível você fazer exegese sem usar o grego e hebraico, apenas usando a língua portuguesa, comparando versões. Então, esse método pode ser completamente adaptado para quem não conhece grego nem hebraico. É muito importante, então, que você entenda esse método exegese simples para que você possa, então, aprimorar ainda mais os seus conhecimentos da Palavra de Deus. Bom, vamos continuar aqui com o bloco 5 do nosso episódio. Vamos falar agora sobre os gêneros literários. Sim, esse é outro ponto crucial na exegese, o gênero. E nesse ponto, Osborne trabalha aqui com bastante profundidade também. Ele entende, por exemplo, quando você ler o livro dele, que ler poesia como prosa é distorcer a sua intenção. De fato, a Bíblia não é o único tipo de texto. Ela tem narrativa, poesia, profecia, tem o texto apocalíptico e tantos outros gêneros também. E é muito importante você entender que cada gênero exige uma abordagem diferente na sua interpretação. O exemplo clássico que eu posso citar para você é o do livro inteiro do Apocalipse. Ele está enquadrado na literatura apocalíptica. Esse é um gênero literário desde o Antigo Testamento. Então, se você ler essa narrativa como se fosse um texto literal, você entra em confusão. Por exemplo, quando o Apocalipse diz da besta que subiu do mar, ou então da besta que brotou, que saiu da terra lá no Apocalipse, né? Se você interpretar literalmente, você vai entender ali que Apocalipse estava fazendo referência ao Godzilla se levantando assim de alto mar, ou você vai tentar também entender que aqui se refere ao King Kong na Terra, dominando, né, a Terra aqui. Então, nada disso está dentro do que o texto revela. A verdade, como literatura apocalíptica, o livro do Apocalipse, ele tem todo um sistema próprio para que você possa compreendê-lo e interpretá-lo. E com certeza não é levando de modo literal essas informações das bestas, por exemplo. Então não é para que você leia como narrativa literal, porque senão você vai ter confusão se fizer isso. Então, se você entende como linguagem simbólica, altamente estruturada, como de fato é o livro do Apocalipse, tudo vai começar a fazer sentido para você. O gênero literário, portanto, molda o significado que você vai tirar da passagem bíblica, especialmente aqui no exemplo do Apocalipse. Bom, seguindo aqui para o bloco 6 do nosso episódio, vamos falar agora sobre teologia e o seu lugar na exegese. Osborne aqui faz uma distinção essencial entre teologia bíblica e também entre teologia sistemática. A teologia deve, portanto, emergir do texto e não ser imposta a ele, como de fato nós entendemos assim dentro do estudo exegético mais amplo. Isso, na verdade, é fundamental, porque o erro mais comum é chegar ao texto com um sistema pronto, já pré-definido, e forçar o texto a se encaixar nesse sistema teológico. Isso é errado, é uma prática errada. O caminho correto é o inverso disso, ou seja, você extrai do texto a mensagem que o texto traz e depois você organiza essa mensagem e você sistematiza, criando então um sistema teológico. Mas primeiro,
você precisa ir ao texto, na sua origem, no seu local de origem, né? Para que você então possa ter muita segurança para poder interpretá-lo. Seguindo aqui para o bloco 7 do nosso episódio, vamos falar agora sobre a aplicação. Porque, de fato, não tem como falar em teologia da passagem sem que eu entenda como aplicá-la para os dias atuais. E agora chegamos ao ponto final da interpretação, que é a aplicação. Bom, mas cuidado, a aplicação não é invenção. A aplicação legítima é construída sobre a interpretação correta. Como em todo o livro de Osborne, a gente consegue perceber que a espiral hermenêutica vai nos levar a ter essa percepção. Então, primeiro você precisa buscar o que o texto significava no passado, para o autor original e também para os seus leitores originais. E só depois é que você vai ver o que o texto significa hoje, para a nossa geração, para nós hoje, para o cristão do século XXI que está aqui no Brasil, tentando servir a Deus e participando dos cultos de sua igreja. Então entenda, sem essa preocupação, você transforma a Bíblia em ferramenta de sua própria opinião. Então você não pode jamais dizer que você está pregando a palavra de Deus. Na verdade, você está pregando a sua própria opinião ali. Seguindo aqui para o bloco 8 do nosso episódio, vamos falar agora sobre os erros que muitos pregadores e exegetas cometem quando tentam interpretar a palavra de Deus. Osborne alerta sobre erros graves na interpretação. Por exemplo, ele fala da alegorização indevida. E o que é a alegorização? É quando você tenta espiritualizar demais. Por exemplo, o texto de Cântico dos Cânticos de Salomão, ali é claramente um texto, um livro, um texto que é romântico. É escrito pelo rei Salomão para possivelmente a Sulamita. E ali tem toda uma caracterização literária de um texto romântico, de um texto com bastante metáforas, que envolve inclusive questões da sexualidade humana. Então é muito interessante você perceber o texto dentro do seu gênero literário inicial, primitivo, original. E então você precisa evitar, nesse tipo de exemplo, alegorizações exageradas, indevidas, sobre Deus e Israel, ou sobre Cristo e a Igreja. E alguns cânticos alegorizam tanto que chegam até a ter uma abordagem bastante erótica, até mesmo na sua letra, né, de adoração, comparando Cristo e a Igreja. É muito triste a gente perceber o quanto o povo de Deus não tem essas percepções claras e diretas sobre a interpretação da Bíblia. Então evite a alegorização indevida. É um alerta de erro emitido por Osborne. Também é importante a gente entender e evitar o anacronismo, que é um outro tipo de erro também. Bom, o anacronismo significa aquele erro de perspectiva histórica, quando, por exemplo, eu estou atribuindo a um texto bíblico algo que diz respeito ao modo como nós aqui do Ocidente, no século XXI, enxergamos, não é, algum tipo de assunto. Por exemplo, eu tive o desprazer uma vez de ouvir a pregação de alguém que era leigo, né, um pregador leigo, que não sabia o que estava falando na verdade, mas ele foi pregar sobre a parábola do filho pródigo. Então ele confundiu tudo lá. Ele, além de falar prodígio o tempo todo, em lugar de pródigo, e caso você não saiba, a palavra pródigo não significa perdido, mas pródigo significa gastador, perdulário, aquele que dissipa os bens. Enquanto que prodígio, que era o que aquele pregador havia falado, prodígio significa protegido e não tem nada a ver com o texto da parábola do filho pródigo. Então, nesse ponto aqui, o pregador, naquela época, ele falou o seguinte, que o pai do filho pródigo estava tão atarantado, tão nervoso, esperando o filho voltar, tão ansioso, que ele ficava fumando maços e maços de cigarro, de tanto nervoso que ele tinha. E depois de um tempo, olhando para o horizonte, o pai daquele filho pródigo, ou no linguajar dele, o filho prodígio,
ele então enxerga vindo de longe um caminhão e ele percebe o filho dele pegando carona naquele caminhão. Então ele joga os cigarros no chão e sai correndo para abraçar o seu filho que desceu da boleia daquele caminhão. Perceba o quanto tem muito de invencionice aqui, muita criatividade, né? Criatividade até demais. E ele cometeu esse erro de anacronismo, atribuindo valores, né, e também elementos históricos da nossa geração, da nossa época, como se existissem na época bíblica. Isso é terrível, né? Um erro terrível, mas muito comum. O outro erro também que Osborne levanta aqui a nossa atenção é o erro do prova-texto, ou também chamado de texto-prova. Ou seja, é quando você começa a citar muitos versículos para poder apoiar ou provar, entre aspas, uma tese que você está tentando defender. No caso aqui, uma tese teológica. Na verdade, o fato de citar vários versículos, muitos versículos, para poder comprovar, entre aspas, uma tese teológica que você criou, isso não quer dizer que a sua tese seja bíblica. Só quer dizer que você está tentando, com alguma habilidade ou não, usar textos para poder comprovar uma tese que você mesmo criou. Isso não é fazer exegese. Isso não é interpretar a Bíblia respeitando o texto bíblico. Mas isso é, na verdade, tentar manipular pessoas, criando, portanto, interpretações que não têm base bíblica só porque você citou uma penca de versículos isolados. Essa não é uma prática boa, é uma prática errada, e portanto, é importante que você deixe de praticá-la, caso seja esse o seu caso, né? De fato, a má interpretação não é apenas um erro intelectual, é uma distorção teológica, portanto, é uma heresia. Interpretar mal não é um assunto neutro, tem consequências espirituais, inclusive. Pessoas podem simplesmente terem a sua vida espiritual completamente comprometida simplesmente porque deu atenção a algum tipo de interpretação muito errada. Bom, já está na hora da gente encerrar esse episódio. Eu quero fazer isso com uma ideia central. A espiral hermenêutica, que nos ensina Osborne, ela traz aqui a simples informação de que interpretar a Bíblia não é dominar o texto em si. É, na verdade, ser corrigido pelo texto. Então, constantemente, progressivamente, profundamente, nós devemos ter essa humildade, como Osborne nos ensina, de sermos completamente corrigidos pelo texto ao longo de nossa ida a ele, de nossas abordagens cada vez mais abrangentes. Então, vamos entendendo o texto em sua profundidade e permitindo que a nossa vida seja, então, completamente moldada por aquilo que aprendemos nesse texto. E é exatamente isso que transforma não apenas a nossa leitura da Bíblia, mas a nossa vida como um todo. Bom, se esse episódio te ajudou, compartilhe com alguém que leva a Bíblia a sério. Então, nos veremos no próximo episódio de Exegese e Exposição. Que Deus abençoe os seus estudos e a sua vida. Paz e bênçãos.